Oi, gente, aqui é a Camila e hoje trago uma pergunta que há muito tenta ser respondida. Direito deve ser moral? O que é direito? O que é moral? Preciso começar dizendo que esse é um debate muito antigo e não serei eu, Camilinha, a responder essas perguntas, né? Mas, como sempre, a minha intenção é trazer reflexões e falar um pouco sobre como as coisas se desenrolaram ao longo da história, sempre partindo do ponto de vista de vários autores e filósofos. Vamos partir da premissa de que todo poder busca legitimidade em algo, né? De maneira geral, antigamente a legitimidade vinha de quem? De Deus. Aí, quando houve a transição dessa visão teocentrista para antropocentrista, as regras não mais viriam do divino. Mas ok, se não Deus, o que ia limitar e direcionar o comportamento humano? Essa desconstrução acarretou a necessidade de alicerçar tanto o conhecimento quanto as ações em métodos científicos e na razão. Tem um autor chamado Dostoiévski, agora saiu. Em duas de suas obras, questionou: se Deus não existe, tudo é permitido? Só para contextualizar, tá? Era uma época de debate ao movimento niilista russo, tá? Niilista, com dois i's mesmo, que em resumo tem a ver com a descrença na moral, tá? Dostoiévski, agora eu vou de primeira, indagava então, se não há Deus e se não há moral, quem criará as regras? Se a tendência é a relativização da moral e dos costumes, portanto, cada vez mais quem faria o papel de regramento e orientação do comportamento social seriam as leis, né? Tá. Esse pensamento já me leva para a ideia de que nenhum código legislativo, por mais legítimo, por mais minucioso que ele seja, é capaz de antecipar todas as hipóteses de aplicação, entendem? Não tem como ter resposta antes das perguntas. E mesmo que se tente, a gente sabe que a linguagem pode ser vaga, indeterminada, e isso acaba gerando lacunas, né? E aí, nessas lacunas, o que resolve um conflito ou uma conduta dita socialmente inadequada? Vou começar pelos justnaturalistas Aristóteles e São Tomás de Aquino. Eles acreditavam sim na existência da moral no direito. Aristóteles falava na equidade, que é a correção da justiça legal, e não vou aprofundar, mas é assim, ó. Se a gente fosse aplicar a justiça legal na literalidade, ela poderia causar alguma injustiça. Tipo, vamos pensar, proibir um deficiente visual de entrar com um cão-guia num restaurante, tá? Tipo isso. Já São Tomás de Aquino chega a subordinar, isso mesmo, ele faz uma hierarquia, a lei positiva à lei moral, que esta viria de Deus. Depois, num segundo momento, agora vou entrar no positivismo, esse movimento começa a afastar os dois conceitos de moral e direito, sendo inclusive essa separação uma das três características desse movimento. Isso segundo o dicionário de hermenêutica do professor Lênin. Kelsen, por exemplo, até fala da moral como norma, porém, ao contrário do direito, sem sanção socialmente organizada. Outro autor positivista é o Hart. Por mais que ele não tenha se aprofundado a falar sobre moral, ele disse que tudo bem haver carga moral quando o legislador for fazer a lei. Contudo, moral não pode ser um pré-requisito. Ela não pode ser usada como uma objeção, tipo, ei, essa lei não está de acordo com a minha crença, com a minha moral, de sei lá, o aborto é errado, ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo é errado. Errado para quem? O que é justo para um pode não ser para o outro. Com isso, posso entrar no terceiro momento, que é a visão do pós-positivismo, quanto à moral. Aqui ficou marcado pelo debate do Working versus Hart, tá? Diante do caso Higgs versus Palmer, que de forma super resumida, é um caso de um neto que, ao estudar a legislação nova-iorquina, se deu conta, tipo assim, opa, não está escrito que o herdeiro não pode ficar com herança caso o macho detentor da fortuna. Com isso, ele teve uma brilhante ideia. Matou o avô.
Contudo, o tribunal não decidiu com base na lei, mas sim no princípio de que ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. Enfim, ele não ficou com a herança. Com base nisso, Dworkin afirma que sim, princípios que tenham relação com a moral, por vezes, vão incidir no direito. Outra hora eu falo aqui sobre ética e moral para Dworkin, tá? Pois ele separa esses assuntos. Bem, voltando aos princípios, vou dar um exemplo para ficar menos confuso. O princípio da insignificância, também conhecido como bagatela no direito penal, que super indico para quem não viu o documentário Bagatela, que tem no YouTube, e vou deixar o link na descrição, tá? Que é uma situação em que a aplicação do princípio acaba por tornar atípico, ou seja, deixa de ser crime, um ato cuja lesão é tão pequena que não chega a infringir o bem jurídico de fato. Exemplo é o furto de uma margarina, furto de um pão, enfim. Como podem ver, é uma discussão super vasta e que não pretendi de maneira nenhuma esgotar. Em outros episódios falarei um pouco mais sobre cada autor que citei, mas para encerrar, digo que, já que vivemos numa sociedade, me parece inevitável a presença de questões morais em tudo que experienciamos, né? E eu particularmente me filio à ideia de que a moral, ela é relativa, isso é, ela varia de acordo com o local e tempo em que se vive. Exemplo, tá? Há um pouco mais de 130 anos, era moral e legalizado ter outro ser humano como escravo. Hoje, por mais que ainda aconteça, infelizmente, não encontra amparo legal. Bem, hoje o episódio ficou um pouco mais longo do que eu esperava, então darei 3 dicas rápidas para escolher um vinho para dar de presente se tu não souber o gosto da pessoa e se ela estiver aprendendo sobre vinhos, né? Pega uma caneta. Vamos lá. Primeiro, sugiro procurar vinhos de regiões renomadas. Segundo, pega um vinho que combine com muitos tipos de uva, tá? Ops, de comida, viajei. E terceiro, que sejam fáceis de beber. Por exemplo, tem um vinho que eu gostei bastante, eu tomei aqui no Brasil mesmo. É da Cantina San Marzano. Ele é da região da Puglia, que fica lá no Salto da Bota, na Itália. O nome dele é Il Pumo. I-L, e separa, né? Pumo, ou Pumo, tradução. Que é feito da uva Primitivo. Qualquer hora eu conto um pouco para vocês sobre essa uva. E tem o selo IGP, que significa Indicazione Geográfica Protetta. Nem sei se é assim que fala, mas enfim, é Indicação Geográfica Protegida, lá da região de Salento. Essa escolha foge bem do tradicional e possivelmente vai instigar ainda mais o presenteado a conhecer novos rótulos.